Quais os tipos de formação o catequista precisa fazer? Como que o catequista precisa se preparar para continuar essa linda missão? Vamos juntos continuar a caminhada da catequese missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria Santíssima, primeira catequista, interceda por nós. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a catequese missionária. E hoje nós vamos falar sobre quais os tipos de formação que o catequista precisa buscar, né? Como ele deve se preparar. Antes de tudo, o primeiro ponto, né, que a gente vai acabar recordando foi o bate-papo que a gente teve no nosso segundo encontro, que é o catequista como ser humano. Ele precisa buscar essa formação humana, né? Quanto mais humano for o catequista, mais transparente ele receberá e transmitirá a face humana do Filho de Deus, né? Então ele precisa se reconhecer como ser humano, ele precisa entender que é passível de erros, ele precisa aceitar que esses erros vão acontecer, ele vai conseguir buscar a melhora, buscar o crescimento, né? Então, o catequista precisa se reconhecer como ser humano, né? Ele tem que respeitar o seu ser, ele tem que reconhecer no outro ele mesmo, né? O catequista se fazendo humano, percebendo isso, ele também vai entender a humanidade dos catequizandos. Ele vai entender e amar ao próximo, né? Ele precisa ser afável, educado, paciente, prestativo, né? Humilde e acolhedor. Para que o catequista consiga ser tudo isso, ele precisa entender muito o seu lado humano, né? Ou começar a entender os seus traumas, né? As suas fraquezas e, consequentemente, buscar a melhora, buscar o crescimento. Foi o que a gente viu lá no nosso segundo encontro, né? Essa é a formação humana que o catequista precisa ter. Buscar entender que ele é um ser humano, entender que ele tem traumas, entender que ele pode crescer e melhorar, para que ele possa reconhecer no próximo essa humanidade, para que ele possa dar o primeiro passo em praticar o amor ao próximo. Qual que é o segundo ponto que o catequista tem que buscar se formar? É a formação espiritual. Esse eu acredito que é um dos pontos mais essenciais para o catequista, né? Ele precisa ser uma pessoa de profunda espiritualidade, né? Que quer procurar e crescer em santidade, né? É alguém que participa da escola de Jesus, né? Pessoa que sabe ler a presença de Deus no próximo, né? É aquele que consegue enxergar nos seus catequizandos a Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, né? Ele descobre o rosto de Deus no próximo, né? Na comunidade, no gesto de cada um que participa ali do encontro. Daí você pergunta, mas como que eu vou conseguir isso, né? Buscando. Eu não tenho essa espiritualidade, eu tenho que começar a procurar essa intimidade com Deus, né? Eu preciso diariamente exercitar isso, né? Começar com 5 minutinhos de conversa com o Pai, não só lendo a palavra de Deus, não só lendo orações que nós já conhecemos, mas sim buscando essa intimidade, buscando esse bate-papo com o nosso Deus. Mas por que isso, João?
Por que eu falo que é o principal ponto que o catequista tem que focar? Porque nós vimos ali atrás que nós somos humanos, nós somos passíveis de erros e carregamos um peso de traumas e defeitos. Se nós não nos alimentarmos diariamente do Espírito Santo, se nós não procurarmos essa intimidade com Deus, o nosso lado humano vai falar mais alto. Daí eu não vou estar levando Jesus Cristo, eu não vou estar praticando essa catequese missionária. Eu vou estar levando somente o eu, o meu achismo, o meu ponto de vista. Então eu preciso me alimentar diariamente do Espírito Santo para que não seja o João, mas seja o Espírito Santo me usando 24 horas por dia. Então eu preciso me alimentar do Espírito Santo diariamente. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Todos os dias, se possível, ler a palavra de Deus, né? Todo dia tem o evangelho diário, que acredito cada um faz parte de um grupo de WhatsApp ou recebe mensagem hoje, que com a internet facilitou muito. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, né? Eu preciso ter essa oração, essa intimidade depois que eu me alimentei da palavra. Eu preciso meditar ela, praticar a leitura orante da palavra de Deus, onde eu leio uma vez, onde eu leio 2 vezes, né? E assim eu procuro entender realmente o que eu enxerguei na palavra e o que Deus quer me falar naquele trecho da palavra, né? E ali eu consigo comparar com o mundo, com o meu dia a dia, como aquilo que vai se encaixar no meu dia a dia, né? Eu vou começar a olhar o mundo com os olhos de Jesus, não com os olhos do João. Eu vou enfrentar tribulações, eu vou enfrentar dificuldades, mas Jesus vai estar comigo, me inspirando pelo Espírito Santo. Então, na hora que ele precisar de mim, na hora que eu precisar ser catequista, não vai ser o eu que vai falar, mas vai sim ser o Espírito Santo, né? Então, o catequista precisa disso. Ele precisa ser otimista, ele precisa alimentar a esperança na vida eterna. Eu preciso ser essa inspiração. E se o meu lado humano só falar, eu não vou estar alimentando o próximo, eu não vou estar sendo otimista o tempo inteiro, né? Porque eu sou humano, eu tenho um defeito. Então, preciso me alimentar da palavra de Deus, preciso meditar essa palavra e buscar a inspiração do Espírito Santo. É essencial que o catequista participe de retiros espirituais, né? Momentos de adoração ao Espírito Santo. Provavelmente deve ter momentos aí na sua comunidade, na sua paróquia, onde tem o terço em família, né? A Santa Missa, onde eu preciso me alimentar do corpo e o sangue de Cristo, me alimentar da palavra de Deus. Então, para que o catequista consiga ser esse instrumento de Deus 24 horas por dia, eu preciso me alimentar. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir em mim. Eu preciso ser esse servo que reconhece ser humano, mas que deixa Deus me usar na minha fragilidade. O terceiro ponto é a formação intelectual, né? Como assim formação intelectual? O catequista se reconheceu como pessoa, né? Entendeu que precisa se alimentar do Espírito Santo e que tem que se deixar conduzir por Jesus para continuar sendo esse instrumento dele no dia a dia. Mas precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos buscar a nossa formação, né? Sempre buscar, procurar conhecer melhor a doutrina da nossa igreja, né? Formar a nossa fé, pois hoje os nossos catequizandos trazem muitas dúvidas, né? Desde crianças, adolescentes, como também os adultos. Eles vêm repleto de dúvidas, pois a internet, o mundo aí fora, bombardeia cada um de nós com muitas informações. E até que ponto essas informações são verdadeiras
em relação à nossa igreja. Então o catequista precisa estar informado e precisa ter uma fé bem estruturada, né, para que ele possa viver essa pastoral da catequese. Requer que o catequista tenha essa certa intimidade com a palavra de Deus, né? Manusear a Bíblia muito bem, ensinar, mostrar o catequizando que ele precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia vai ser a ferramenta essencial no nosso encontro, vai ser o foco principal da catequese, né? Onde eu utilizo vários materiais, né? Acredito que cada paróquia deve ter o seu material com os encontros já preparado, mas a Bíblia é o foco, é o centro do encontro, né? Onde eu vou ensinar o catequizando, onde buscar os ensinamentos de Deus, né? Eu tenho que ter ela como principal foco do nosso encontro, né? Pois ela é o texto base da nossa formação. Então tem que ser também dos nossos catequistas, né? Outra fonte muito essencial é esse aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica, né? Eu tenho aqui, ele já está até meio amarelinho já de tanto usar, pois eu corro ali quando surge algum artigo, algum parágrafo, vem alguma dúvida, ele tem um índice aqui onde separa por assuntos, tudo certinho, e você pode estar pesquisando. Tem muita coisa aqui da nossa igreja que é preciso ler, reler, entender, para que a gente possa estar preparado, né, para que consiga sanar todas as dúvidas dos catequizandos, né? O catequista precisa, durante o encontro, ter esse conhecimento para sustentar o mundo da fé, assim, o verdadeiro sentido da fé do católico, né, no encontro, onde surgem dúvidas de diversas maneiras. E se nós não tivermos essa base forte em nós, nós não vamos conseguir passar por catequizando, né? E quais que são os pilares que a gente tem que se basear para que essa fé seja construída? Seria o credo, né? O nosso credo, o Pai Nosso, os sacramentos e os mandamentos. Essa é a base da nossa catequese, né? Se nós não conseguirmos focar como base da nossa fé esses pontos, nós não vamos conseguir também transmitir ao catequizando essa base, transmitir ao catequizando esse entendimento, né? Eu tenho que conhecer as referências da doutrina também na nossa igreja, né? A partir como do catecismo, que eu já mostrei para vocês, como também dos diversos documentos que nós temos aí disponíveis em vários sites de confiança que realmente transmitem os documentos de maneira correta, transmitem documentos realmente vindo direto de publicações do próprio Vaticano, do Papa, fontes realmente seguras. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum interesse em buscar mais, procura o pároco da sua comunidade, da sua paróquia, que com certeza ele vai estar orientando, vai estar conduzindo a melhor maneira possível de você buscar essa formação, essa fonte, né? Qual outra coisa muito legal também que o catequista precisa estar bem formado? Sobre a realidade dos catequizandos da sua comunidade, da sua paróquia, né? Muitas vezes em uma mesma paróquia eu tenho comunidades de realidades diferentes. Então eu tenho que estar inteirado qual que é a realidade dos meus catequizandos ali no dia a dia. Quais são as possíveis dificuldades que esses catequizandos passam para estar ali no nosso encontro. Que maneira que eles levam a semana junto com os pais, ou no caso dos adultos, junto com o companheiro ou a companheira, ou no dia de trabalho. Então eu preciso buscar essa intimidade com
os catequizandos? Procurar conhecer, procurar entender quais que são as tribulações que eles encaram no dia a dia. E assim buscar também mostrar as soluções, possíveis soluções para conseguir seguir adiante na caminhada, né? O quarto ponto seria a formação pastoral, né? O catequista, ele já experimentou Jesus Cristo e ele assume essa vocação, né? Então ele é um pastor, né? Ele é aquele que vai conduzir a outros, né? Ele vai se comprometer a viver e a trabalhar na construção do reino de Deus, né? Então ele precisa assumir também essa formação pastoral. Ele vai ter que assumir para ele as dimensões da palavra de Deus, da memória e do testemunho do dia a dia, né? Requer do catequista, segundo o modelo de Cristo, a busca do equilíbrio entre razão e sentimento, né? Comportamento e engajamento na comunidade. Então, assim, voltando a ver para o lado do catequista, quantas vezes a gente organiza uma formação na nossa comunidade? Quantas vezes a gente organiza uma formação a nível paroquial, a nível de foranias, ou até a nível diocesano? E muitas vezes nós catequistas acabamos não participando, né? E isso é muito importante. É a participação, é assumir isso como vocação pastoral. Eu preciso conviver, participar assiduamente no engajamento da minha comunidade, né? Eu preciso ter essa fidelidade à formação de fiéis verdadeiros. Se eu quero transmitir essa formação fiel, eu também preciso ser fiel. Eu preciso testemunhar no meu dia a dia. Então, a formação pastoral, o principal ponto forte é o testemunho do catequista no dia a dia da comunidade, na participação, né? Requer dimensão de conhecimento de que a catequese, em virtude da sua missão, deve ser a prioridade do catequista, né? Se preocupando com a vida dos seus catequizandos no dia a dia. Então, essa pastoral, essa formação pastoral não fica somente no encontro, mas é no testemunho do catequista dentro da comunidade, tentando mostrar para o catequizando que a vida em comunidade é muito importante, que ele precisa, de certa maneira, se sentir fazendo parte da comunidade, fazendo parte da paróquia onde ele está. E por último, e não menos importante, né? O catequista precisa ter uma formação comunitária. Como assim, João? Formação comunitária, né? Requer que o catequista ele tenha um espírito de abertura e acolhimento, né? Viver em comunidade é acolher aqueles que chegam. E muitas vezes aqueles que chegam de uma maneira totalmente agitada, deturpada, com visões e ideias totalmente diferentes. E o catequista precisa ter esse amor, esse carinho em conduzir essa pessoa a entender que para viver em comunidade, ele precisa se alimentar e experimentar primeiro o amor de Cristo, né? Ele precisa se sentir amado ali. E para isso, muitas vezes, o catequista acaba não acolhendo direito, né? Hoje nós enfrentamos nos nossos encontros muitas dificuldades, como eu falei lá atrás. As nossas crianças, adolescentes, até adultos, vêm repletos de informações, dúvidas que não são verdadeiras, que são contrárias à doutrina da Igreja Católica, contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E se a gente não fazer essa correção,
esse direcionamento com amor, com perseverança, com carinho, com acolhimento, nós vamos acabar perdendo esse catequizando. Nós vamos acabar deixando com que ele pare de ir na catequese. Então, é essencial que o catequista viva no seu dia a dia essa vida de comunidade, essa vida de acolhimento, né? Ele precisa ser um dos principais acolhedores dentro da sua comunidade. Ele pode ajudar em outras pastorais, se ele tiver um tempo, dedicação, né? Demonstrando essa fraternidade, esse amor ao próximo. Ele precisa mostrar ao catequizando, através do seu testemunho, que ele é pertencente àquela comunidade, que ele faz parte daquela comunidade. Ele não é somente mais um. Ele faz parte do rebanho de Deus ali naquela comunidade, né? O catequista, ele precisa se identificar, no caso João, que faz parte da paróquia Santo Antônio, que é participante da comunidade Sagrada Família, né? Preciso vestir e levar isso a todos aqueles que ali fazem parte. Então, o catequista precisa ser isso. Muitas vezes a gente está com o coração velho, tribulado, pesado, né? Com vontade de chorar muitas vezes devido aos problemas que enfrentamos. Mas ali, na hora que você está sendo instrumento de Deus, não é esse humano que vai falar. É o Espírito Santo que vai te usar e buscar toda essa formação que você já também buscou. E ali vai acontecer esse lindo milagre da catequese missionária. É onde vai juntar todos os pontos de formação que nós vimos aqui. O humano, o espiritual, o intelectual, o pastoral e o comunitário. Ali se completa, fecha o ciclo do catequista missionário. E assim a obra de Deus acontece. Vamos ser instrumentos de Deus, levando aqueles que estão ali no nosso encontro, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, os ensinamentos de Deus através do nosso testemunho do dia a dia. E aí, o que vocês estão achando da nossa caminhada da catequese missionária, né? É muito bonito, é muito legal, né? Mas já vimos sobre o catequista, né? E o encontro? Como que deve ser o nosso encontro da catequese com os nossos catequizandos? É o que nós veremos no nosso próximo bate-papo. Então convido você a se inscrever aí no canal Catequese Missionária, né? E coloca aí os comentários o que você está achando, se está legal, se não está legal, se você tem vontade e o interesse de algum outro assunto, né? É importante que a gente cresça junto, para que a catequese missionária continue sendo espalhada por todo esse mundão afora aí. Deus abençoe e até a próxima.